O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 4, versículos de 43 a 54. Glória a vós, Senhor. Depois daqueles 2 dias, ele partiu de lá para a Galiléia. O próprio Jesus havia testemunhado que o profeta não é honrado em sua própria pátria. Quando, pois, ele chegou à Galiléia, os galileus o receberam, tendo visto tudo o que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, pois também eles haviam ido à festa. Ele voltou novamente a Caná da Galiléia, onde transformara água em vinho. Havia um funcionário real, cujo filho se achava doente em Cafarnaum. Ouvindo dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi procurá-lo e pedia-lhe que descesse e curasse seu filho, que estava à morte. Disse-lhe Jesus: Se não virdes sinais e prodígios, não crereis? O funcionário real lhe disse: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: Vai, teu filho vive. O homem creu na palavra que Jesus lhe havia dito e partiu. Ele já descia quando os seus servos vieram-lhe ao encontro, dizendo que seu filho vivia. Perguntou então a que horas ele se sentira melhor. Eles lhe disseram: Ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Então o pai reconheceu ser precisamente aquela hora em que Jesus lhe dissera: Teu filho vive, e creu, ele e todos os da sua casa. Foi esse o segundo sinal que Jesus fez ao voltar da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, amados, a cena deste evangelho mostra um pai que era pagão, funcionário de Herodes Antipas, o governador da Galiléia. Portanto, um romano e não judeu, que deve ter ouvido falar das curas realizadas por Jesus. E vai ao seu encontro para interceder pelo seu filho que está morrendo por causa de uma doença. Ele pede que Jesus vá até o seu filho, mas Jesus lhe dá apenas a sua palavra. Vai, disse-lhe Jesus, o teu filho está passando bem. E o homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. A crítica de Jesus, se não virdes milagres e prodígios, não credes, é dirigida aos seus conterrâneos que não haviam crido em Jesus anteriormente e que agora iam até ele devido aos milagres que tinha feito em Jerusalém, mas que na verdade ainda não criam, mas queriam ver milagres. Os sinais que Jesus nos deu quando esteve visivelmente aqui conosco, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, o Evangelho é anunciado aos pobres. E os sinais de sua presença invisível que Jesus continua dando ao mundo em todos os tempos, inclusive nos dias de hoje, como, por exemplo, aparições dele próprio e de Nossa Senhora em diversas partes do mundo, milagres eucarísticos, aparições do arcanjo São Miguel, a vida dos santos, os milagres feitos através dos santos, conversões, curas milagrosas e assim por diante, são para suscitar em nós a fé de que Ele é Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. O Emanuel, Deus conosco,
por quem e para quem tudo foi feito. O que vemos e o que não vemos, tudo pertence a Ele. Ele é nosso Senhor, Rei do Universo. Para aqueles que realmente creem nisto, não são necessários mais os milagres para unir-se a Jesus e crer em sua missão. A palavra que ele nos transmite da parte de Deus basta para obedecermos. Jesus fez, eu creio. Jesus mandou, eu obedeço. Jesus prometeu, eu espero. Vamos ver 3 exemplos que são pedras de tropeço para muita gente. Jesus fundou a igreja. Então, eu creio em tudo o que crê e ensina a sua santa igreja. Jesus diz na última ceia: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Portanto, eu creio que é Ele que está presente em corpo, sangue, alma e divindade nas espécies eucarísticas do pão e do vinho. Jesus, do alto da cruz, nos dá sua mãe. Eis aí tua mãe. Na mesma hora, eu acolho Maria Santíssima na minha casa, como fez o discípulo amado. É assim que deveria ser a nossa fé. Ou pelo menos é para esse patamar que a nossa fé deve caminhar. Igual à fé dos santos e mártires que deram a vida por amor a Jesus. Quem dera, se nossa fé fosse ao menos do tamanho de um grão de mostarda, como disse Jesus. Em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Não sei o tamanho da sua fé, mas sei que a minha ainda não é do tamanho de um grão de mostarda. E Jesus sabe que pelas nossas próprias forças nós não alcançamos esse patamar da fé. Por isso ele vem em socorro da nossa fraqueza e nos dá as graças necessárias para crescermos na fé. E o que nós precisamos fazer para receber essa ajuda dele? Pedir mais fé. Todos os dias, a todo momento. Eu rezo a seguinte oração: Senhor, eu creio e confio em vós, mas tende piedade de mim, porque sou pecador, e aumenta a minha fé. E fazer atos de fé. Pare de querer entender tudo. Pare de querer ver para crer. Esvazie-se das suas ideias, ideologias e conceitos de impossível. Para Deus nada é impossível. Simplesmente creia, porque foi Jesus que disse. E de fé em fé, Ele vai nos dando graça sobre graça. E vamos crescendo no amor a Deus e ao próximo. Amém. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.